E aí, pessoal, tudo bem? Começando então mais uma gravação de uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu estou aqui na beira da praia de novo, gravando uma das últimas aulas aí de aulas teóricas, tá bem? Será que alguém tem alguma ideia do que é essa aula de hoje? Alguém tem? Alguém tem? Vamos ver? Sim, é uma aula sobre infecção do sistema nervoso central e exame bacteriológico do líquor. Talvez certamente um dos exames mais importantes aí que são feitos aí nas unidades de microbiologia, eu ia dizer, nos laboratórios de microbiologia. Tá? Deixa eu dizer para vocês, então, algumas notícias. Veja, aqui é 2015, exames confirmam 2 casos de meningite tipo B em Viamão, ou seja, hoje, quando nós falamos em pandemia, né, coronavírus, devemos lembrar, então, que pandemias não, mas infecções, surtos por meningite bacteriana são bastante comuns. Tá? Então, esse aqui saiu lá no portal G1, depois saiu confirmados 2 casos de meningite viral na escola de Viamão, tá? Ou seja, confirmando os resultados, informações muito semelhantes. E aí, então, naquele mesmo ano, se informou que estaria aumentando, então, 69% dos casos de morte por meningite bacteriana no Rio Grande do Sul. E aí, então, ano passado, 2019, tá? São Leopoldo tem segunda morte de meningite confirmada em 21 dias. Tá? Então, isso muitas vezes acontece em hospitais ou em creches, tá? Esses surtos por meningite bacteriana. Mas, como eu sempre gosto de fazer, vamos com um caso clínico. Então, mulher de 21 anos de idade, trabalhadora de fazenda, grávida, apresentou febre, cefaleia e história de diarreia por um dia. O leucograma apresentou 21.300 leucócitos, ou seja, ela tinha aí um aumento do número de leucócitos totais no seu sangue, né? A paciente entrou em trabalho de parto e deu à luz, então, uma criança a qual apresentou letargia, sintomas infecciosos, aí foi feita a cultura do líquido do recém-nascido, e aí no GRAM, foi feito um GRAM, e foi visto que nós já vamos ver na figura, tá? Já no próximo slide. A cultura na placa de agar-sangue é o crescimento de colônias pequenas com hemólise beta. Vocês já ouviram falar em hemólise beta, né? Vamos ver? Então, as perguntas. Quais vão ser as bactérias mais prevalentes como causadores de meningite em recém-nascidos? Qual a bactéria que poderia ter sido isolada na cultura, ou que foi isolada na cultura dessa paciente? E se você soubesse que ela é catalase positiva, pessoal, isso ajudaria no diagnóstico do agente etiológico? Alguém mais ligado vai lembrar hemólise beta, streptococcus, né? Streptococcus, alguns têm hemólise beta, mas aí já deu um problema, porque aqui essa bactéria é catalase positiva. E aí, então, a pergunta mais geral, como é que estaria o nível de proteínas, glicose e contagem de leucócitos no líquor da paciente, do pacientezinho, do recém-nascido. Então, esse é o GRAM, pessoal. Estão vendo o GRAM? Vamos botar mais próximo o GRAM. Esse é o GRAM. Tá? Que tem leucócitos e aqui tem estruturas, ok? Vou ajudar vocês, gram-positivas. Coco, gram-positivo. Bacilinho, gram-positivo. Uma dessas coisas, né? Dê uma pensada e no final da aula a gente retoma esse assunto. Então, pessoal, infecção no sistema nervoso central é uma infecção grave, tá? Por ter alta mortalidade. Nos Estados Unidos estima-se que 0,1 a 15 casos por 100 mil habitantes de infecção no sistema nervoso central. E a mortalidade pode chegar até 33%, veja, uma mortalidade bastante alta, e muitas vezes quando não tem, o paciente não vai a óbito, tem sequelas. Inegavelmente a vacinação é importante, pessoal, vacinação e uso de antibióticos diminuíram um pouco, né, os casos de meningite, tá? Hemófilo de influenza diminuiu, tá? Que para uma das bactérias em crianças que causa meningite, nós vamos falar sobre isso. Então, o hemófilo diminuiu com a vacinação, que tem para hemófilos na rede pública, mas aumentaram os casos de patógenos oportunistas em pacientes com AIDS, por exemplo. Então, o que se esperava diminuir infecção no sistema nervoso central por bactérias com vacinas,
como surgiram diferentes bactérias, porque tem pacientes que têm condições clínicas diferentes, então o número total de infecções não tem variado tanto. Então, assim, longe de querer dar uma aula de anatomia do sistema nervoso central, aqui está, então, o sistema nervoso central, né, o cérebro, né, o crânio e a medula, certo? A gente vai lembrar que, então, o sistema nervoso central é composto da medula espinhal, de cérebro, medula espinhal e nervos cranianos. Tá? Então, o que cobre, o que protege o sistema nervoso central? O crânio, obviamente, a coluna vertebral e as meninges. E as meninges, então, estão aqui, aquelas famosas 3, né? A dura mater, a subaracnoide, tá? Ou aracnoideia, e a pia mater, que é mais fininha. E aí, entre essas duas, a aracnoide e a pia mater, tem um espaço, né? Que é o espaço chamado subaracnoideu, que é onde circula o líquor, tá? Então, o líquor, ele circula, tudo que está em pretinho aqui é o líquor circulando, porque ele circunda todo o sistema nervoso central, todo o cérebro e todas as meninges. Então, na verdade, o líquor, ele tem, uma das principais funções dele é funcionar como tipo um amortecedor para as estruturas do cérebro delicadas, dos nervos, não terem contato direto com o crânio, com os ossos, com a medula. Tá? Então, essa realmente o líquor tem uma proteção amortecedora bastante importante. E como eu gosto de brincar e dizer, quando a pessoa diz assim, eu estou boiando, na verdade, o cérebro de vocês está sempre boiando, tá? Porque o líquor que faz o cérebro, então, que cobre todo o cérebro, faz, vamos dizer assim, que o cérebro esteja boiando. Ok? Característica do líquor, ele é um líquido incolor, claro, e, muito importante, estéril. E quase não tem leucócito, né? Então, aqui as características do líquor, em seu ponto de vista de bioquímica, né? Aqui nos adultos, qual é o volume de líquor que tem no corpo, e em recém-nascidos, os outros fatores aí, elementos de bioquímica, que são principalmente proteína, glicose no líquor e os leucócitos, todos os valores normais. Então, assim, quando é no líquor, a gente chama de proteinorraquia. Vejam, que nos adultos é de 15 a 45, a glicorraquia nos adultos, ela é por volta de 2/3 da glicemia, ou seja, da glicose no plasma, ou seja, 40, 80 miligramas por decilitro, e tem um mínimo de leucócitos, tá? Menos de 10 leucócitos por microlitro de líquor. No recém-nascido, os números são um pouco diferentes, mas exatamente por ter poucos leucócitos e pouca proteína no líquor, é que ele tem baixo, esse líquido cefalorraquidiano, líquor, ele confere baixo poder de defesa contra a bactéria que, porventura, chega ali no espaço subaracnoideu. Quanto a patologias, 3 tipos, de uma forma geral. Quando o processo inflamatório é em torno do vaso sanguíneo dentro do espaço subaracnoideu, é chamado meningite. Quando ele fica limitado ao tecido só do cérebro, tá? Que é o caso de muitos vírus, ou seja, não desce para a medula, é encefalite, e muitas vezes pode ser a meningoencefalite, tá? Então tá aqui a meningite, tá falando. Lembrando que, na verdade, tem vasos sanguíneos no espaço subaracnoideu, né? Que através desses vasos sanguíneos que eventuais bactérias que possam estar circulando no sangue cheguem no espaço subaracnoideu, cheguem no líquor, tá? Às vezes a bactéria também pode chegar como a gente chama, pelos sítios adjacentes, né? Ou através de trauma, nós vamos ver isso. Então, assim, infecção bacteriana do sistema nervoso central. Embora muitas das meningites sejam de origem viral, pessoal, isso é um capítulo à parte que eu não vou abordar, porque nós temos uma disciplina de bacteriologia, é a infecção bacteriana do sistema nervoso central aguda, que é o grande problema para mortalidade e sequelas. Tá? Então, aqui estão descritas as características, os sintomas de um paciente com meningite bacteriana aguda, veja, são coisas bem genéricas, né? E talvez a boa notícia, sob o ponto de vista de microbiologia, é que um pequeno número de micro-organismos, eu talvez pudesse dizer 3 de uma forma geral, excluindo recém-nascidos, tá? Pensando em crianças e adultos de uma forma geral, e talvez um pouco mais idosos,
seriam 3 tipos de bactérias muito mais associadas à infecção do sistema nervoso central. Tá? A meningite ela pode ser dita séptica. Esses termos são interessantes. Na verdade, as duas que eu vou mencionar aqui são sépticas. Tá? São causadas por micro-organismos, mas são ditas sépticas quando são tipicamente causadas por bactéria, e asséptica, que eu não gosto muito dessa expressão, porque não é asséptica, elas são causadas por vírus, fungos ou micobacterium tuberculose. Tá? Então vamos ver. Assim, isso é bem importante, pessoal. Vejam a tríade das bactérias associada à meningite, que eu gosto de dizer a tríade: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis e Haemophilus influenza. Vejam, em recém-nascido essas bactérias são raras. Elas se tornam bem mais comuns em crianças e adultos, mesmo adultos mais velhos. Não sei porque que chama adulto de 40 anos, acima de 40 anos como adulto mais velho, mas enfim. Tá? Então, mas vejam que crianças, o mais comum é o Haemophilus influenza. Já em adultos varia, o Neisseria meningite seria a mais comum, mas o Streptococcus pneumoniae também seria mais comum, o qual se tornaria ainda mais comum o pneumoniae com a pessoa se tornando mais idosa, certo? Mas o que chama atenção realmente é o Haemophilus influenza, é mais comum em crianças, e os outros dois aí, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, em adultos. Claro que não é tão simples assim, né? Aqui tem uma lista mais completa. Então vejam que eu já botei o recém-nascido, que aliás é o nosso caso, né, o caso clínico. Escherichia coli, por incrível que pareça, é uma bactéria que causa meningite no recém-nascido. Streptococcus agalacti e a Listeria monocytogenes. Tá bem? Já criança e adultos, está ali a tríade. No adulto jovem está ali a Neisseria meningitis. No adulto mais idoso, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. No idoso, já a Listeria começa a aparecer de novo aí, junto com a Neisseria meningite, Streptococcus pneumoniae. E os pacientes imunocomprometidos, esses sim, esses têm uma característica também peculiar. Desde este fungo, o Cryptococcus neoformans, que é um fungo que tem tropismo pelo sistema nervoso central, uma levedura, na verdade, ele se torna bem importante em imunocomprometidos. Escherichia coli volta a aparecer, Streptococcus pneumoniae e mesmo Listeria monocytogenes. E tem a meningite bacteriana por derivação ventricular. É quando às vezes se bota um catéter no sistema nervoso central, e aí se tem uma porta de entrada, e aí eu devo dizer para vocês que aí é uma festa, infelizmente, qualquer tipo de bactéria pode estar associado a líquor obtido por catéter de derivação. Então, lembrando bem lá a tríade, esses 3 você sempre tem que pensar aí, porque crianças e adultos, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, ok? Já falei dessas outras bactérias, desde a Listeria, que é um bacilo gram-positivo, infecção em recém-nascido e imunodeprimidos, Cryptococcus, Streptococcus agalacti, entre bactérias recém-nascidos. Mas por que eu botei esse slide? Está repetindo o professor do outro? Porque aqui eu chamo bem a atenção, não esqueçamos que vírus também causa infecção no sistema nervoso central, e muitas vezes, quando se pede a cultura do líquor e o paciente tem a meningite viral, a gente não vai isolar a bactéria no líquor, né? Isso é bastante comum. Encerrando essa parte de prevalência aqui, então, falando o catéter de derivação, ó, que eu falei para vocês, isso aqui é um cérebro, tem um catéter de derivação, porque ele deve estar com a pressão cerebral muito alta, esse paciente, por alguma contusão, alguma coisa assim. Então, tem que botar um catéter de derivação, de tirada desse excesso de líquido, e aí a bactéria pode entrar, e aí, como eu disse para vocês, praticamente qualquer tipo de bactéria vai poder causar meningite no catéter por derivação, que acontece quando o paciente está hospitalizado, obviamente, então se chama meningite nosocomial. Infecção hospitalar, infecção nosocomial são sinônimos. Então, essa é a meningite nosocomial, o paciente está usando, então, um catéter de derivação. Aí não tem uma característica de bactéria, depende muito. Diagnóstico laboratorial, parte final da nossa aula, que é bem importante. Primeiro, e aqui é bem importante, né? A coleta do líquido, eu já falei em coleta para vocês, mas lembrando, ela é uma punção lombar, né? Uma agulha, então, bem fininha, inserida entre a terceira e a quarta vértebra, tá?
O ideal seria coletar em 3 frascos e mandar o último para a cultura, porque pode ter alguma contaminação da pele, se não foi bem limpo aqui, e esse material contaminar com estáfilo da pele, por exemplo. Então, sairia no primeiros gotas. Aliás, líquor, a gente não funciona, ele sai, ele tem pressão, só bota a agulha ali, e o líquor vai saindo, vai pingando dentro do frasco, que nem uma torneirinha que vai pingando. Bem importante isso tudo, e vai ser provavelmente pergunta de prova, lá no falso e verdadeiro, líquor nunca pode resfriar ou congelar. Tá na dúvida, pessoal. Chegou o líquor, não vou poder processar, agora bota na estufa a 35 graus centígrados, tá? Por que isso? Porque aquelas bactérias, principalmente a tríade, hemófilos, pneumococo, Neisseria meningite, são muito suscetíveis ao frio. Eles podem ficar inviáveis se expostos ao frio. Tá? Então, não esfria e muito menos congela. Bota na estufa. Ah, mas se crescer maior quantidade, líquor a gente não quantifica. Né? Tem aquela máxima que diz uma bactéria no líquor já é associada à meningite. Então, não tem problema a quantificação. Qualquer quantidade é importante. Tá? Então, mencionando como é que é feita a punção ali do líquor. Tá? Os frasquinhos que vão para o laboratório. E esses slides já viram lá quando eu falei na questão de coleta. No diagnóstico laboratorial, pessoal, eu tenho que mencionar para vocês a grande importância de citologia e bioquímica do líquor. O exame citológico e os marcadores bioquímicos, glicose e proteína em particular, eles são muito importantes no líquor para diagnóstico de meningite bacteriana. Então, lembrando, a glicose no líquor, a glicorraquia, deveria ser de 60% a 80% da glicemia, proteína total até 45%, tá? Então, o que a gente tem que estar sempre correlacionado? Quando for uma meningite bacteriana, deve ter sempre um aumento de leucócito com predomínio de polimorfo nuclear, muitas vezes uma redução muito significativa na glicorraquia e um aumento significativo na proteinorraquia. Meningite bacteriana, esse é o clássico. Uma meningite viral tem aumento de leucócito, não muito, e o predomínio é bom, né? Predomínio é de linfócitos. A glicose ou diminui um pouco ou fica normal, glicorraquia, né? E a proteinorraquia aumenta um pouco. E a meningite tuberculosa, que também é importante, vejam, ela é muito semelhante à parte da bioquímica e leucócito dela com a meningite viral. Tá? O que são os asteriscos? Os asteriscos querem dizer exceção. Muitas vezes a meningite bacteriana, numa fase muito inicial, quase não aparece leucócito. Não tem tempo, muitas vezes, quando é coletado o líquido para ter uma resposta inflamatória, então às vezes a gente vê a bactéria e não vê leucócito no líquido. Então isso às vezes acontece. Quando que isso? Quando que não tem esse aumento marcante na meningite bacteriana? Uma fase muito inicial da meningite, ou o paciente recebendo antibiótico, ou uma meningite que eles chamam fulminante, que é aquela meningite que a criança, ou enfim, o paciente não teve tempo de ter uma resposta imune. E os outros dois asteriscos também, exceções, porque muitas vezes na meningite, mesmo na tuberculose, bem no início o predomínio é de polimorfo nuclear e não de linfócito e de monócito. Ok? Bem importante esses parâmetros. Não é bacteriologia, a gente não faz laboratório de bacteriologia isso, mas a gente tem que ter a noção desses resultados. Então tá aqui, porque aquele eu boto setinhas para cima, setinha para baixo, às vezes eu pergunto para vocês na prova e vocês me fazem com setinhas também. Então, aqui este quadro ele já traz números, já fala em normalidade, 2/3, diminuído, aumentado. Então esse quadro complementa o anterior, certo? Para a aula depois vocês olharem com calma. Nunca esquecer, é sempre importante correlacionar o resultado dos parâmetros de bioquímica e de citologia com o resultado do líquor. Tá? Deixa eu exagerar e dizer uma coisa assim, um líquor que você está vendo um monte, está vendo bactéria, pouquinha assim, e não tem leucócitos, confie, será que o tubo não estava contaminado, o frasquinho que foi coletado? Porque normalmente uma infecção bacteriana do sistema nervoso central é acompanhada de muito leucócito, tá? E o inverso também é verdadeiro, quando vocês olharem um grão e verem um monte de leucócito no líquor, para dizer que não tem bactéria, vocês vão ter que olhar muitos campos, tá? Porque normalmente, quando tem muito leucócito, também tem bactéria. Então tá. Agora, exame bacteriológico propriamente dito. Então, o líquor chega no laboratório,
tem que centrifugar o líquor, não é para pegar ali uma alçadinha de gota, como a gente pega com a urina, lembra? Para fazer a cultura de... Não, centrifuga e pega o centrifugado, não sobrenadante. Faz 1 gram, sempre semeia no agar-sangue e, idealmente, também no agar-chocolate e no meio de cultura líquida. Tudo isso para aumentar a probabilidade de isolar as bactérias que causam meningite. Agar-chocolate, que, por exemplo, o hemófilos não vai crescer no agar-sangue. Meio líquido, porque muitas vezes a quantidade de bactéria é tão pequena no líquor que precisa ter um meio líquido, rico nutricionalmente, para essas bactérias se desenvolverem. Elas não se desenvolvem bem na superfície de meio sólido. Lembrando a questão do gram, né? Tem que centrifugar, muitas vezes a sensibilidade é baixa, no máximo 60% da cultura, e tem um procedimento bem importante no laboratório, que é a citocentrifugação. Não sei se você já conhece esse tipo de equipamento. Uma citocentrífuga é aquela centrífuga que a gente bota uma lâmina que vai ficar na lateral da centrífuga, e aí vocês vão botar um tubinho, que vão botar o volume de líquor ali, vão rodar a centrífuga, e aí ele faz esse imprint, né? Todo o volume do líquor sai para um espacinho pequenininho da lâmina, e a gente consegue daí ter mais concentração do material e conseguir ver bactérias no líquor. Tá? Nunca esquecendo a questão do grão. Primeiro, é uma resposta urgente para dar para o médico. Tem bactéria no grão, tem que informar o médico urgentemente. Ligar, fazer contato com o médico. Tá? Já falei isso, que a quantidade de bactéria pode ser baixa, então tem que ler muitos campos para definir que daí tem ausência bacteriana mesmo. E a presença de leucócitos, em particular polimorfos nucleares, é um grande indicativo, aí, forte indicativo da presença de bactérias. Então, o GRAM é bem importante, sim. Se tem uma coisa urgente, pessoal, que eu posso dizer para vocês, que deva ser feita no laboratório de bacteriologia, é um GRAM de líquor. Esse é o resultado que o médico precisa saber urgentemente, principalmente se tem bactéria. E aí, o que a gente pode ver no GRAM? Recém-nascido. Pode ver cópula positiva em cadeia, Streptococcus agalacti, lembra que nós falamos, e sim, vocês devem lembrar, né? Streptococcus agalacti associado a meningite no recém-nascido. Mas tem também Listeria monocytogenes, que daí não é um coco em cadeia, mas é um bacilo gram-positivo, que também causa infecção no recém-nascido. E os bacilos gram-negativos, como Escherichia coli. Em crianças, então, é bem importante hemófilos influenza, que é esse bacilinho pequenininho, pleomórfico. Um GRAM, bem importante, crianças e adultos, vendo aqui, o que a gente vê claramente aqui, o diplococo gram-negativo, tá? Indicativo de Neisseria meningitidis, né? Mas também, crianças e adultos, é bem importante, Streptococcus pneumoniae, que é esse coco em cadeia, lanceolado, que muitas vezes tem um halo ali, que o GRAM não penetra, né? Que é o Streptococcus pneumoniae. Não esquecendo os pacientes imunocomprometidos, AIDS, neutropênicos, essa levedura muito característica, que é o Cryptococcus neoformans, que é uma levedura que a gente vai eventualmente ver ao GRAM, mas o que a gente consegue identificar melhor no exame direto, o Cryptococcus neoformans, é o exame com uma gota da tinta da China, ou tinta nanquim. Bota o líquor, uma gota numa lâmina, uma gota de tinta nanquim, uma lâmina em cima, e vê a célula leveduriforme, que está aqui, e vê esse baita halo por volta. Cryptococcus neoformans tem cápsula, e aí o nanquim não penetra. Então, isso é típico de diagnóstico de Cryptococcus neoformans no líquor. Ok? Mas GRAM, porque GRAM é muito importante, então hemófilos, né, o bacilinho negativo pleomórfico. Pena que a gente não teve aula prática, assim, presencial, pessoal. Eu gosto de dizer essa frase. Quando vocês olharem o GRAM e conseguirem identificar o bacilo gram-negativo, hemófilos no GRAM, assim, com segurança, vocês são capazes de ler qualquer GRAM, tá? Que ele é essa coisa, essa areia no fundo, mas é um bacilo comprido, professor. Ele é pleomórfico, típico de hemófilos. Neisseria meningitidis, ó, o diplococo aqui, ó, 2, mais 2 aqui, mais 2 ali. Tá? Importante ver, veja que não é muito no campo, né? E aqui tem Neisseria meningitidis? Será que tem? Opa, tem, né? Olha ali, ó. Bem do ladinho do leucócito, bem bonitinho, 2 a 2 ali.
Então, o GRAM de líquor tem que olhar com muita calma, que é um exame bem importante. E o Streptococcus pneumoniae, já mencionei antes, aqui um GRAM com bem mais realce aqui do coco em cadeia. E aí, tem? Nesse GRAM tem bactéria? Querem uma ajudinha? Vou dar uma dica. Dica, líquor de recém-nascido. Dê uma olhada, tem? Vem alguma coisa? Vamos aproximar um pouco e vocês vão ver bem. Olha só, pessoal. Um baita de um bacilo gram-negativo aqui no citoplasma de um leucócito. Provavelmente uma Escherichia coli, porque líquor de recém-nascido. Então tem que olhar com calma o grão do líquor quando tem leucócito. Desculpa, a aguinha. Exame cultural, H-chocolate, hemófilo só vai crescer aqui, né? Na meningite vai crescer tanto no H-chocolate quanto no H-sangue, melhor no H-chocolate. O Streptococcus pneumoniae, a tríade, né? Meningococo, hemófilos, Streptococcus pneumoniae. Então, Streptococcus pneumoniae é aquela colônia esverdeada, né? E, eventualmente, pode crescer um Streptococcus agalacti, que é aquele beta-hemolítico. Finalizando, então, a nossa aula, uma aulinha relativamente rápida. Então, lá era o caso de uma mulher de 21 anos, trabalhadora que teve um parto normal, tá? Mas que a criança apresentou, então, sintomas de meningite, e aí foi feito o exame. Então, agora já consegue responder melhor, né? Quais micro-organismos mais prevalentes como causadores de meningite em recém-nascidos? Vocês pensam, vão atrás e escrevam aí, tá? E qual dessa paciente? Olha só, aqui que tem essa questão bem importante. A colônia, como era beta-hemolítica, a gente pode pensar em Streptococcus agalacti, que é uma bactéria que causa meningite no recém-nascido. Mas se ela é catalase positivo, não pode ser Streptococcus. Então, assim, como ela é gram-positivo, não seria Escherichia coli. Como é catalase positivo, não seria Streptococcus agalacti. Então, nos resta esta bactéria, que vocês talvez não tenham ouvido muito, a Listeria monocytogenes, que é um bacilinho gram-positivo, tá? E aí a questão de bioquímica e citologia teria um grande aumento de proteinorraquia, redução significativa de glicorraquia e contagem de leucócitos alta no líquor com predomínio de polimorfo nuclear. Certo, pessoal? Então aqui está o GRAM do líquor, que é esse bacilo gram positivo, né? Bacilo gram positivo, um bacilinho, tá? Que então seria a Listeria monocytogenes. E aqui, um líquor, dá para ver alguma coisa? Dá, né? Tá lá o bacilinho gram positivo, que é assim. Isso aqui é livro, né, pessoal? Isso aqui é a vida como ela é. É um gram tirado uma foto aí de microscópio, né? Então, às vezes não fica muito claro. Tá ali o bacilo gram positivo. E aqui uma outra, ok? Tem uma célula escura, que eu realmente não sei o que é. Acho que é um... Não sei o que é isso. Acho que é um... eu acho que é um artefato. Aqui parece leucócito. E lá, de novo, aparecendo o bacilinho gram positivo. Certo, jovens? Uma aulinha curta, aulinha de líquor, tá? Mas não esqueçam, GRAM do líquor, cultura do líquor, é um dos exames mais importantes em bacteriologia clínica. Certo? Deixo vocês por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Deixa eu clicar aqui, saindo, parando a gravação, na minha praia, no fundo aqui, uma boa. Tchau, pessoal.